Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de entrevistas com especialistas das mais diversas áreas do campo que chamamos de arqueologia digital. E hoje estamos aqui com a ilustre presença da professora Carolina Machado Guedes. A professora Carolina possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mestrado, doutorado e pós-doutorado em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, tendo desenvolvido pesquisas nas áreas de arqueologia pré-colombiana, arte rupestre, paleolítica e mediterrânica, além, né, claro, das áreas mais voltadas para o mundo digital, como fotogrametria, modelagem 3D e reconstrução virtual aplicados ao patrimônio arqueológico. Atualmente, ela é professora da Unimes, Universidade Metropolitana de Santos, desde 2017, e desde 2015 é professora convidada da Universidade de Santo Amaro. A primeira pergunta, então, para a professora Carolina, é um pedido, na verdade. Professora Carolina, você poderia nos contar um pouco sobre a sua carreira acadêmica e como surgiu o seu interesse em estudar arqueologia digital? Claro, Matheus. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, o seu convite, Matheus e do Arise, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Enfim, eu acompanho um pouco o trabalho de vocês. O próprio Alex já me ajudou muito nas minhas pesquisas, então eu acho essas cooperações muito bacanas, muito legais, muito produtivas. Bom, como você apresentou, né, a minha carreira ela é bastante diversificada, né? E eu acho que ela foi construída e ainda é, né, construída em cima dessa experiência variada, com diferentes áreas da arqueologia, né? Um aprendizado importante que multitemático, digamos, né? Assim, hoje, na verdade, eu tenho uma especialização, um foco bastante voltado para o estudo do que eu chamo de comportamentos simbólicos dos grupos pré-coloniais e, né, mais particularmente, a arte rupestre e a arte que a gente chama de arte mobiliar, né, a arte móvel, né? Mas eu comecei trabalhando no mestrado com arqueologia do Mediterrâneo Antigo, e depois disso eu acabei mudando, né, a minha área e o meu foco, o meu objetivo de pesquisa no doutorado, e comecei oficialmente a trabalhar com isso que eu chamei de comportamentos simbólicos, né, desses grupos pré-coloniais, trabalhando nos contextos de arte rupestre. A minha primeira experiência de campo de arte rupestre foi em Alagoas, que eu participei de um trabalho com a Zanettini Arqueologia, né? E esses sítios que eu trabalhei em Alagoas, eu trabalhei na minha tese também, e também no Mato Grosso, sob a orientação do DENI e da Águida Vilhena Vialu. E essa região do Mato Grosso é a região que a gente está, que tem uma equipe atualmente trabalhando lá, um novo projeto de pesquisa que a gente elaborou, com um eixo principal voltado para a arte, né? Então, é uma pesquisa bastante interessante que a gente vai dar continuidade, né? A gente já começou, já tem 3 anos trabalhando com isso, e a gente vai dar uma continuidade com um novo projeto de pesquisa com colaboradores e colegas que eu vinha trabalhando lá nas pesquisas do Mato Grosso. Tá? Durante o doutorado, eu comecei a fazer diversos cursos na Universidade de Burgos, na Espanha, que são cursos à distância que eu fiz. E que foi quando eu tive meu primeiro contato com esse universo digital, né, da arqueologia digital. A partir disso, eu comecei a me interessar mais por esse uso dessa ferramenta na pesquisa arqueológica, e eu fiz um pós-doutorado no MAI, com a supervisão da Verônica Vessolovski, e eu trabalhei com os zoólitos, tá? Eu trabalhei com algumas questões relacionadas à análise dos zoólitos, e uma delas foi a aplicação dessa ferramenta da fotogrametria nesse acervo, primeiramente do MAI,
e depois do Museu Nacional do Rio de Janeiro e do Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, o MAD, né? E aí, a partir disso, eu comecei a abrir esse importante leque, né, que eu acredito que esse trabalho com a arqueologia digital possibilita eu ter uma área, especificamente um foco específico de pesquisa, mas também que eu posso abrir meu trabalho e compartilhar e colaborar com outros colegas em outras regiões, em outras áreas que não são a minha especialidade principal, mas que, né, tem oportunidade de aplicar métodos em áreas diferentes e distintas, né? Então, eu comecei colaborando, na realidade, em contextos da Grécia, em Malha, na ilha de Creta, com o professor Álvaro Alegretti, que é o professor da PUC de São Paulo, e na ilha de Delos, também lá na Grécia, com o professor Gilberto Francisco, que é o professor da Unifesp. Além disso, lá na Universidade Metropolitana de Santos, né, lá na Unimes, a gente abriu o Laboratório de Arqueologia Digital, o LADIG, e a gente insere os alunos é uma graduação em arqueologia, né? Então a gente insere os alunos nesses trabalhos, nesse universo digital, para que eles possam aprender a dominar essa ferramenta e inserir essa ferramenta nas pesquisas arqueológicas. Então, eu acho que é um percurso bastante variado, mas que ao longo do caminho eu fui construindo focos bastante específicos, que é a arqueologia digital, de maneira geral, na área grande da arqueologia digital, e esse foco de comportamentos simbólicos e arte rupestre nesse contexto pré-colonial brasileiro. A tua tese, ela aborda sobre a arte rupestre, e o teu atual projeto envolve Big Data em arqueologia. Então, qual seria a relação entre esses assuntos e como que esse projeto está se desenvolvendo? Bom, esse projeto, na verdade, ele é um projeto que a gente está escrevendo no momento. Na verdade, a ideia desse projeto de inteligência artificial, ele surgiu a partir de uma chamada da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, tá, para financiar pesquisas no universo de ciências, né, da USP, que se utilizassem das chamadas tecnologias inteligentes, tá? É importante dizer, né, que essa chamada, na verdade, é um financiamento para a escrita, para a elaboração de um projeto, né? Então, a gente está finalizando a elaboração da escrita desse projeto e aí, depois disso, enfim, a gente busca outras formas de financiamento, né? Então, com essa chamada, a gente criou uma proposta que pudesse unir esse uso do Big Data, né, da Big Data e da visão computacional, principalmente da visão computacional, que, na realidade, é uma das tecnologias potencialmente mais revolucionárias das ciências computacionais, que a pesquisadora Li Feifei, da Universidade de Stanford, ela é coordenadora do Laboratório de Visão e Aprendizado de Máquina, né? Ela diz muito isso, né? Que é uma área extremamente com potencial extremamente revolucionário e, por causa disso, extremamente complexa e difícil, né? Mas unir essas áreas da inteligência artificial com as pesquisas arqueológicas. E aí surgiu essa ideia desse projeto em arte rupestre, que se chama Big Data em Arqueologia, uma abordagem com sistemas neurais profundos em arte rupestre. Então, explicando um pouco, né, o que é esse projeto. Bom, pensando antes o que é um sítio rupestre, né? Um sítio rupestre, ele é uma construção simbólica, tá? Uma construção complexa e organizada de uma forma, para a gente, extremamente abstrata, mas, né, para quem construiu, tem um sentido, teve um sentido e um significado. Mas, para nós, observadores atuais e contemporâneos, não parece ser organizado, parece uma confusão de pinturas, enfim, desenhos, né? E essa organização dentro do sítio, ela é feita através dessa relação, da correlação entre as diversas unidades gráficas. As unidades gráficas são as pinturas, são os desenhos, as gravuras presentes em um sítio, né? Que foram organizadas numa parede, num suporte rochoso, né? Então, é a partir dessa união, dessa relação, da organização dessas unidades,
que se dá a construção do sentido desse espaço ornado, né? Que se dá a construção dessa mensagem, dessa narrativa que foi pintada e foi gravada por esses grupos antigos. Tá? Bom, então essa organização, que é bastante complexa, ela pode ser compreendida em termos de gramáticas visuais estruturadas. Tá? Essa gramática, entre aspas, né, se dá através dessa correlação dessas diferentes unidades, dessas diferentes pinturas e desenhos. Né? O sentido é criado a partir dessa construção, dessa organização. Tá? Em cima disso, então, é através da análise diversas unidades, dessas diversas pinturas presentes em um sítio rupestre e diversos sítios rupestres espalhados por uma região específica, por polos específicos, é que a gente pode compreender, por exemplo, questões sobre padrão de ocupação, tá, desses espaços. A gente faz isso, né, compreende esses padrões através de uma leitura sistemática dos painéis rupestres, buscando elementos como, por exemplo, repetição de estilos, repetição de figuras, repetição de uma organização específica do espaço ornado. Tá? Então, nesse contexto, né, esse contexto rupestre, a nossa proposta é usar as ferramentas inteligentes, como o aprendizado de máquina, como a visão computacional, principalmente, que a gente já sabe que vai ser o grande desafio, né, para essa pesquisa, para sistematizar de maneira independente, inteligente, né, esse tipo bastante específico de dado. Tá? Tendo como elemento principal, por exemplo, a identificação das tipologias específicas registradas. Por exemplo, são pinturas geométricas, círculos, pontos, traços, né? Que tipologia é essa? Então, através da identificação desses elementos que foram pintados, foram gravados, esse sistema inteligente vai ajudar a gente a organizar, a entender a organização desse espaço e sugerir, por exemplo, padrões de ocupação. Tá? Na elaboração desse projeto, a gente conta com uma equipe diversificada, bastante importante, com professores do MAI, de diversas experiências, de diversos background, né? E professores da física, que na verdade vão ser eles que vão construir essa ferramenta através de um diálogo constante com a gente, e professores do Museu de História Natural de Paris, que fazem parte da minha vida acadêmica. Né? Eu me formei com eles, como o Denis Vialou, como o Patrick Payet, como a Águida Vialou. Então, eu me formei com eles e, enfim, eles estão sempre presentes em toda a minha trajetória. Então, é essa equipe que a gente construiu, que a gente chamou para trabalhar nesse projeto. Professora, você comentou sobre os trabalhos realizados na Grécia, e um deles foi o levantamento fotogramétrico do Heraion de Delos e a reconstrução de modelos 3D. Como foi essa experiência e quais foram as metodologias utilizadas? Na realidade, experiências bastante interessantes, né? Porque esses sítios, né, nesses espaços, particularmente Delos, que você comentou, tem uma realidade muito específica, né? É um sítio que está localizado no meio de uma ilha, algumas horas de barco de Atenas, né? Então, né, a logística não é fácil, né? Então, a gente precisa dinamizar o uso dessas ferramentas. Né? É importante que a gente utilize ferramentas acessíveis e práticas. Então, o que é mais prático do que uma câmera fotográfica? Né? Então, a gente, na verdade, trabalha lá com fotogrametria, tanto para o levantamento dos espaços arquitetônicos, né, erguidos, espaços grandes, como objetos de cerâmica, por exemplo. Né? Então, a gente tem, na verdade, duas abordagens. Né? Uma dentro do sítio, dentro desse espaço dos templos, né, relacionados ao Heraion, e a outra dentro da reserva técnica, relacionados ao material que foi escavado nessa área do Heraion e, sobretudo, e talvez particularmente, o material cerâmico. Né? Então,
Esse trabalho com essas estruturas arquitetônicas, né, que nesse caso do Heraio, né, do templo de Hera, do santuário de Hera, eu defino como sendo estruturas de porte médio, tá? São 2 templos, um dentro do outro, um menor e um maior. Então, a gente faz um levantamento fotogramétrico sistemático do lado externo do templo, do lado interno do templo, tomando um cuidado, dois cuidados principais. Primeiro é ter a sobreposição das imagens, que é a regra básica do levantamento fotogramétrico. E o outro é não tirar fotos exageradamente, fotos demais, muitas fotos, né, porque vai gerar uma quantidade de dados muito pesado e aí que vai exigir que a gente tenha máquinas muito, muito melhores, né? Esse tipo de trabalho eu consigo fazer o processamento num computador comum, num computador pessoal. Eu tenho um computador que eu levo comigo, é um computador decente, né? Uma máquina decente, né? Com o levantamento fotogramétrico das peças da reserva técnica, a mesma coisa. A gente seleciona as peças e dentro da reserva técnica a gente faz o levantamento fotogramétrico entre 2 e 3 ângulos diferentes, para conseguir pegar todos os detalhes, né, do objeto. As coisas acabam se complicando quando a gente trabalha com espaços maiores. Então, a gente tem o espaço do templo e a gente tem o espaço do santuário. Tá? Quando eu fiz o levantamento do espaço do santuário, aí gerou realmente um excedente, uma quantidade de fotografias extremamente pesadas que realmente eu não consigo trabalhar no computador qualquer, tá? Então, além disso, seria necessário a gente trabalhar com drone, né? A gente não trabalhou ainda com drone, na verdade, claro que a gente precisa conversar, pedir liberação, né, para o governo e para, enfim, para o pessoal lá do Museu de Delos, mas é uma ideia que está na lista, né? Talvez a gente, quem sabe, não comece a trabalhar nas próximas campanhas. Mas para isso a gente precisa não só de ou alguém que trabalhe com drone, ou se especializar, né, fazer um curso com drone, e também comprar uma máquina realmente, né, poderosa, porque senão a gente não vai conseguir processar esses dados. Continuando com o trabalho de Delos, você cita os termos restauros virtuais e reconstruções virtuais. Poderia nos explicar o que são esses termos, o que eles significam e como eles são aplicados? Bom, o restauro virtual, eu me refiro quando, enfim, ele está referido a esses trabalhos virtuais, é claro, né, que são realizados a partir de um modelo fotogramétrico, tá? Como, por exemplo, um restauro de um vaso cerâmico, fragmentado, claro, né? A gente, né, na verdade, pensa num restauro de uma peça verdadeira, um restauro propriamente dito, e a gente transforma virtualmente essas etapas de restauro, né? Já a reconstrução virtual, pelo menos a maneira que eu trabalho, ela sugere a existência de uma abertura, que eu gosto de chamar de abertura de possibilidades de leituras, tá? De leituras de reconstrução, que não necessariamente parte do modelo fotogramétrico. Tá? Claro que o modelo 3D ele pode ser usado por essa reconstrução virtual, tá? Mas ela não necessariamente a gente precisa partir desse modelo. Né? A gente não está restaurando um pedaço da parede do vaso ou um pedaço de muro de templo. Tá? A gente está reconstruindo o templo inteiro ou o espaço do santuário inteiro. Tá? E aí, a partir disso, para fazer isso, a gente utiliza diversos dados, como dados arquitetônicos, dados de plantas baixas, desenhos, fotografias, pinturas e o modelo 3D. Né? Por exemplo, uma leitura sobre uma cronologia da construção do Templo de Hera. Né? O que a gente vai fazer? Né? A partir dos estudos já realizados sobre a arquitetura desse tempo particularmente, mas também pegando também toda a longa tradição das pesquisas sobre a arquitetura de templos gregos, a gente propõe diversas construções e reconstruções de edifício, diversas leituras que eu chamo, né, sobre esse mesmo objeto.
como a gente está trabalhando com modelos virtuais, a gente tem essa liberdade de construir e desconstruir, a gente tem essa liberdade de errar, de acertar e de pensar elementos que talvez não sejam, estariam visíveis, mas que a gente pode fazer qualquer coisa porque a gente não está trabalhando com o modelo real, a gente está trabalhando com o modelo virtual, então a gente tem essa liberdade de errar e destruir, né? Sem necessariamente ter um prejuízo na leitura. Tá? E, o mais importante, sem ter nenhum dano nas estruturas dos objetos arqueológicos, nas estruturas e nos objetos arqueológicos, né? Então, a diferença principal é essa, né? O restauro a gente parte de um modelo 3D de um objeto arqueológico e restaura uma parte que está faltando, seja uma alça, um bojo, o que seja. E a reconstrução é como se a gente não existisse mais, por exemplo, o objeto cerâmico, só foto, e aí a partir da foto a gente reconstrói inteiramente em 3D. Você já meio que respondeu em parte, eu acho, essa pergunta, mas é um pouco mais ampla. Do seu ponto de vista e também, obviamente, da sua experiência, né? Quais são os principais desafios em termos de gerenciamento e manutenção dos dados, tanto de escavações quanto da digitalização do patrimônio cultural aqui no Brasil? Bom, eu acho que a principal questão, o principal desafio é a capacidade da máquina para suportar e processar dados extremamente pesados. Né? Porque, às vezes, né, pensando numa virtualização de um sítio, né, como a Amanda quer fazer, né, a escavação virtual, a quantidade de dados, né, vai gerar arquivos extremamente pesados, né? E para isso a gente precisa de uma máquina, assim, né, top, né? Boa mesmo, né? Então, na verdade, para mim esse seria a grande questão, né? Investimento, porque, né, custa dinheiro, né? Então, um investimento que a gente consiga não só processar, mas manipular facilmente esses dados que são produzidos. Né? O exemplo importante que eu comentei é o espaço do santuário. Né? Eu investi em uma máquina muito boa, né, uma máquina de mesa, eu não levo, obviamente, para o sítio, para conseguir fazer esses trabalhos, e mesmo essa máquina, que eu achei que era extremamente boa, não conseguiu processar esse espaço inteiro do santuário, que foram uma quantidade bastante grande de fotos, foram quase 800 fotos, mas não é uma quantidade absurda, né, em termos de possibilidades que a gente pode ter em espaços ainda maiores de sítios, enfim, como a relação entre o espaço do santuário de Hera em Delos e a ilha de Delos inteira. Imagina, fazer um processamento da ilha de Delos inteira. Precisa de um computador muito, muito robusto, né? E HD para conseguir armazenar todo esse tipo de dado. Mas, por outro lado, como a gente constrói, né? Como a gente gera acervos que são 100% virtual, a gente não precisa se preocupar com a guarda, né? A gente, né, que é um elemento importante da pesquisa arqueológica. A gente produz dados materiais e a gente precisa guardar esses dados materiais em algum espaço. E no caso da arqueologia virtual, na arqueologia digital, a gente não precisa, né, o nosso espaço é virtual. Né? E isso dá uma liberdade muito importante, né? Como a gente pensa, por exemplo, em estruturas físicas, em organizar um laboratório. Né? Como que a gente vai montar, qual vai ser o espaço, né? Enfim, onde vai guardar, como vai conservar. Então, a gente conserva tudo dentro de uma máquina, a gente, enfim, precisa de um escritório que tenha um computador. Um bom computador, é claro, talvez um ótimo computador. Mas, né, eu acho que se por um lado tem esse desafio que é importante, por outro, a gente tem essa facilidade, né? E talvez um dos desafios sejam os mesmos desafios que a gente precisa superar nas pesquisas arqueológicas em geral, né? Deslocamento, equipe, enfim, investimento para organizar
a campanha, enfim, tudo isso a gente precisa ter. Mas não é muito diferente, na realidade, de uma escavação arqueológica tradicional, digamos assim, né? Talvez, acho que o principal problema é se a gente for fazer o levantamento de um determinado elemento arquitetônico, um sítio, que seja um sítio pré-histórico, um pré-colonial, no caso, né? A gente vai ter como processar esses dados, a gente vai ter, além de processar, a gente vai ter como manipular esses dados para a gente conseguir fazer as nossas análises, enfim, né? Então, talvez, para mim, esse é o grande principal, o problema principal, e que é o problema que eu mais tive, no caso. Para você, qual que é a importância das humanidades digitais e da arqueologia digital para a difusão do conhecimento arqueológico no público em geral? Para mim é imprescindível, né? A gente trabalha, são ferramentas, né? São métodos de pesquisa que dinamizaram de uma maneira extremamente importante e democratizaram esse conhecimento, né? Essa produção desse conhecimento. O conhecimento não fica mais dentro das universidades, por exemplo. Eles estão, né, divulgados dentro de plataformas abertas, acessíveis em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? A gente tem uma sorte, eu acho bastante importante, que a gente já tem um desenvolvimento tecnológico, né? A gente já tem computadores, a gente já tem plataformas, a gente já tem softwares de processamento de imagens que já estão prontinhos para a gente trabalhar, né? A gente não precisa fazer um super treinamento de, não sei, processamento de dados, a gente só precisa entender como se manipula essas ferramentas, esses softwares, e ter um problema na cabeça, um problema de pesquisa na cabeça, né? E a partir do momento que esses objetos eles estão prontos, a gente pode divulgar em qualquer lugar. Então, por exemplo, voltando aos trabalhos de Delos, né? São objetos que ficam guardados numa reserva técnica, no museu, numa ilha, a não sei quantas horas, a 6 horas de distância de barco de Atenas, que são 10 horas de avião do Brasil. Ou seja, esse objeto está longe da gente. Agora, com essas ferramentas, esses objetos estão nas nossas mãos, né? A gente podendo divulgar para instituições de ensino, escolas, enfim, qualquer tipo de mídia, é uma democratização, assim, de extrema importância, né, para a gente. Eu acho que, né, nunca houve algo dessa maneira, dessa amplitude, dessa magnitude, e a gente tem que usar e abusar mesmo disso, porque é fundamental, né? No nosso trabalho, a divulgação do conhecimento científico, né? A difusão desse conhecimento científico o início, meio e fim do que a gente faz, né? Você pode nos contar um pouco sobre os seus projetos futuros relacionados ao digital na arqueologia? Bom, na arte rupestre, né, dentro desse contexto de pesquisa da arte rupestre, o uso da arqueologia digital já faz parte do eixo de pesquisa, né? Grande tema de arte dentro da Chapada dos Guimarães, o uso da arqueologia digital como registro e como ferramenta de análise é um dos grandes eixos da nossa pesquisa. E, na verdade, a meu ver, é imprescindível para qualquer pesquisa arqueológica, né? É uma ferramenta que está aí e deve ser usada assim como a fotografia arqueológica, enfim, que faz parte da tradição dos registros de campo. Eu acho que a fotogrametria já se instaurou como uma nova tradição da metodologia de campo, né? Além disso, eu continuo a colaborar com os meus colegas que eu comentei anteriormente, o professor Gilberto Francisco e o professor Álvaro Alegrete, em Delos e em Malha, e venho conversando com um colega meu, espero que a gente consiga oficializar esse projeto, que é um projeto que é para a reconstrução de um templo em Tlaxcala, no México. Isso são conversas ainda, mas espero que a gente consiga transformar isso num projeto oficial, né? E, bom, além disso, eu estou elaborando ainda um projeto lá na Baixada Santista, na Unimes, através do LADIG, um projeto de proteção e conservação digital do patrimônio arquitetônico e cultural da cidade de Santos e da Baixada Santista, né? A proposta é sistematizar as informações sobre o patrimônio
de maneira que a gente consiga incentivar a pesquisa científica e também aumentar o interesse, a sensibilidade, né, em relação ao patrimônio, e integrar essas pesquisas a uma especialização que eu vou começar a fazer semana que vem, que é de recriação de cidades históricas em 3D. Né? Então, a proposta é que se crie, né, um grupo de estudos, que a gente faça um levantamento sobre a cronologia do nascimento até os dias atuais da cidade de Santos e, posteriormente, em outras cidades da Baixada Santista, para que a gente possa fazer essa reconstrução histórica da cidade de Santos. Então, né, inserir essas questões de reconstrução virtual com pesquisas arqueológicas realizadas nesse espaço da Baixada Santista e, mais particularmente, na cidade de Santos. Né? Esses são os projetos, por enquanto, em vista. E, enfim, além do projeto de inteligência, né, que a gente vai, a partir desse ano que vem, botar para, sei lá, pedir incentivos de algumas agências. Eu queria agradecer muito a professora Carolina por ter aceitado o nosso convite de fazer essa entrevista. Eu tenho certeza que esse debate é um debate de extrema importância, porque recorrentemente essa questão da digitalização do patrimônio cultural, a discussão sobre isso vem à tona. Infelizmente, na maioria dos casos é quando acontece alguma desgraça, né? Como foi o caso do Museu Nacional no Rio de Janeiro, o caso da Catedral de Notre Dame, e agora, mais recentemente, essa semana, acho que foi no começo dessa semana, com o Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas eu tenho certeza que pesquisas como a sua, Carolina, com certeza, além de ter um certo pioneirismo aqui no Brasil, elas são extremamente importantes como um fator motivador, né, para a realização cada vez mais desses processos de digitalização, que em nenhum momento substituem o acervo físico, obviamente, né, mas que a gente pode pensar muito mais numa numa relação de complementação entre um e outro, e pensar também, né, como você disse, nessa questão da democratização e do oferecimento de uma maior acessibilidade a esse patrimônio. Então, muito obrigado mesmo. De nada, Matheus, foi um prazer. Amanda, Tomás também, eu agradeço. Só queria comentar uma coisa, que o levantamento que eu fiz, né, que eu falei que eu fiz o pós-doutorado com os zoólogos do Museu Nacional, eu fui trabalhar lá um mês mais ou menos antes do incêndio, né? Então, como você falou, Matheus, é claro que não substitui. É claro que as tragédias a gente não pode recuperar muita coisa, mas é uma alternativa, né, que ajuda a gente a trabalhar, né, em outros espaços. Né? Então, eu acho também bastante importante, né, essa aplicação.